Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17. Eu quero retomar a partir do capítulo 17. Ministramos na última ministração, nós falamos a respeito desse texto. E eu gostaria de continuar aqui, Mateus capítulo 17, do verso 1 até o verso 6. Quero relembrar os irmãos, domingo pela manhã, às 9 da manhã, estaremos aqui novamente com a EBD. Nós teremos a nossa EBD, a nossa reunião para estudarmos a Bíblia às 9 horas da manhã, vai ser muito bom. Diz a palavra de Deus assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, vamos repetir? Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Mais uma vez, verso 6, os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Vamos orar? Meu Pai, na autoridade do Teu nome, clamamos pedindo a Tua presença sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, Senhor, conectando os nossos corações, Senhor, de forma que o Senhor seja glorificado, sejamos edificados nessa noite, a Tua presença viva seja sobre os Teus filhos, sobre as nossas vidas, seja para a glória do Teu nome, Senhor, a Tua bênção, o Teu milagre hoje aqui, Senhor. Sim, meu Deus, assim oramos, nos colocando diante de Ti e pedimos, Senhor, a Tua direção, absolutamente, seja o Teu Espírito Santo agindo aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, o texto da palavra de Deus traz a revelação aos discípulos, eles, Pedro, Tiago e João, a respeito da vida espiritual de Jesus. Quem era Jesus? Aqui nesse texto, a manifestação do Senhor se deu por meio de uma nuvem luminosa e a voz que ecoou da nuvem declarou quem era Jesus. Aos discípulos fora afirmado ainda mais quem era o Senhor, mas dessa forma, muito mais contundente. Por quê? Porque o texto diz, verso 5, mais uma vez, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aí vem a última fala, a última frase, que é, a ele ouvi. Note, há uma confirmação do que eles estavam vendo. Eu comecei falando de revelação. É claro, a fé dos discípulos estava sendo desenvolvida, estava sendo amplamente impactada com as informações. Primeiro, eles viram seu rosto brilhando. O texto diz, ali Jesus foi transfigurado, verso 2, diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E depois vem a nuvem, e da nuvem a voz que ecoou declarando. Em outras palavras, este que o rosto brilha como o sol, que as roupas se tornaram brancas como a luz, é o meu filho amado,
em quem eu me agrado, em quem eu me alegro, em outras traduções. E o texto diz ainda, Jesus sendo declarado a respeito dele, a seguinte fala: a ele ouvi, deem ouvidos a ele, ouçam o que ele está falando. Agora, é claro, aqui é muito mais, a ele ouvir é muito mais do que a audição, o simples fato de ouvir o som da sua voz. Mas ouvir aqui está, a sua interpretação é: a ele vocês devem obedecer. O ouvir aqui é dar autoridade de forma tal que a pessoa se submete, dar ouvidos. Lembrando, você deve ver a mesma coisa quando Adão e Eva ouviram, aliás, ouviu a voz da serpente. O ouvir a voz da serpente não foi somente a sonoridade da sua voz, mas foi o fato de ter dado autoridade à sua voz, ao ponto de se sujeitar, se submeter e seguir a orientação da serpente. Os irmãos já sabem a história, o que se diz. A partir daí o homem se tornou separado de Deus, e essa foi uma decisão do próprio homem. Eva comeu do fruto, tomou do fruto, comeu dele, chamou o seu marido, deu a ele e ele comeu. Muito bem, então o Senhor está aqui ministrando a vida dos discípulos, dizendo a eles: vocês estão diante do meu Filho, e vocês devem dar ouvidos ao que ele diz. O Senhor está respaldando Jesus. E aqui, dado a manifestação dos céus, entenda, está aqui Moisés e Elias. É claro, isso deve ser uma pergunta que todos aqui já fizeram, né? Pastor, o que estava acontecendo aqui nesse texto? Se você for estudar o texto, seria necessário ler uns 2 textos ainda, mas eu vou só falar e eu creio que você depois pode conferir. Nesta passagem, Jesus estava recebendo instruções, orientações e também o conhecimento do que lhe ia acontecer. Para os irmãos terem uma ideia, você vai encontrar em um outro evangelho, se eu não me engano, no evangelho de Lucas, quando é narrado essa mesma informação, você vai encontrar lá a fala de que Moisés e Elias falavam com ele a respeito da sua morte. Ou é no evangelho de Lucas ou no evangelho de Marcos, que narra o mesmo episódio com detalhes diferentes. A ênfase é: Moisés e Elias vieram falar com ele a respeito da sua morte. Se você for estudar esse texto, você vai descobrir que nem todos os detalhes a respeito do que lhe iria acontecer, Jesus sabia. Jesus tinha conhecimento de grande parte das coisas que lhe iria acontecer, pelo fato de que as profecias declaravam isso. Por exemplo, Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, proferiu que o Messias seria morto e ele seria levantado no madeiro. Se você estudar o texto de Isaías, não havia morte por crucificação. Não existia ainda a execução de pessoas por crucificação no período de Isaías. E ele proferiu que no futuro, quando o Messias viesse, ele seria morto pelos pecadores e ele seria levantado no madeiro. Aliás, o profeta Isaías é o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor. Eu quero dar ênfase aqui que quando Moisés e Elias estão aqui com ele, quero lembrar, Moisés, Elias, você sabe que ele não morreu, ele não conheceu a morte, ele foi levado para o céu, assim como Enoque. Enoque também foi transladado ao céu, não conheceu a morte, e Elias foi levado num redemoinho aos céus. Pastor, não foi numa carruagem? Não, irmãos, a carruagem separou Elias e Eliseu, de forma que Eliseu ficou somente com a capa de Elias na mão. Isso é até pergunta de gincana, né? Diz o texto que Eliseu ia tão grudado ali junto com Elias,
que ia segurando na veste, no manto de Elias. De forma que foi preciso uma carruagem de fogo passar entre os dois, e os separou, e Deus levou Elias num redemoinho. Ele aparece aqui, e Moisés, pastor Moisés morreu no monte. Aí, como eu disse, seria necessário nós percorrermos alguns textos. Eu vou só proferir essa fala, e eu creio que você depois é um bom assunto para você estudar. Mas Moisés, certamente, ele foi morto, permaneceu morto no monte, aonde o Senhor o conduziu para que ele morresse. Antes de o povo entrar na terra de Canaã, Moisés contemplou a terra de Canaã de um alto monte que ele estava. E ele, então, o Senhor disse que ele não entraria na terra de Canaã e que Deus iria recolhê-lo. Quando você lê o texto de Judas, você vai encontrar uma passagem que fala sobre isso. Um determinado arcanjo, ele contende com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Quando você vai estudar o texto, você descobre que o texto se refere certamente a algo que Deus fez com Moisés. Moisés foi morto, o Senhor retirou o fôlego de vida dele, ele morreu. E eu estou citando isso porque Deus disse: olha, você vai morrer. E aí o conduziu para um determinado monte e ali ele morreu. É bem semelhante ao momento em que Jesus morre, só que diferente de Moisés. Jesus declarou o momento da sua morte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo feito essa oração, ele padeceu, ele morreu. É nessa passagem que um centurião olha e diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Por que o centurião disse isso? Porque ele nunca tinha visto alguém ordenar sobre a morte e decidir o momento em que vai partir. Faz uma oração e em seguida morre. Ele nunca tinha visto isso. Aliás, a morte de cruz, você vai encontrar registro que a pessoa podia durar até 5 dias pendurado numa cruz. Você vai encontrar coisas horrendas a respeito. Então Jesus, ele é crucificado e logo que faz a oração, horas depois que está crucificado, ele já parte, ele já se entrega a Deus. Ele então ele parte dessa vida. 3 dias depois é ressuscitado. Voltando para a fala que eu estava caminhando com vocês, Moisés, né? Moisés, então, o texto de Judas é o único capítulo que vai citar que o arcanjo Miguel, ele contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. O texto, se você for estudar, você vai encontrar o seguinte: que certamente Satanás estava à procura de utilizar-se do local que Moisés morreu para tornar esse lugar um lugar de adoração à pessoa de Moisés. Irmãos, entenda bem aí, todo esse ensino que nós estamos ministrando, ele tem um uso muito forte: abrir a sua visão. Como assim? O texto de Judas dá a entender que o arcanjo Miguel está ali porque ele vai recolher o corpo de Moisés através da ressurreição. Você vai encontrar informações que dão entendimento de que Moisés fora ressuscitado, levado. E uma das provas que isso aconteceu é que ele aparece aqui. Amém, irmãos? Todos estão comigo? Veja bem, Moisés aparece aqui nesse texto. Não é o espírito de Moisés, não é o espírito de Elias, não. São 2 pessoas que já estavam na glória e que vêm falar com o Senhor Jesus. Como eu disse, um dos outros 2 evangelhos, você vai encontrar que eles vêm falar a respeito da morte de Jesus.
Nem todos os detalhes Jesus sabia que lhe iria acontecer. Aliás, eu quero aqui abrir um parênteses e passar um princípio para você da necessidade de você estudar a Bíblia. Por que é que Jesus precisava saber dos detalhes da sua morte? Quando nós temos o entendimento do que nos vai acontecer, nós temos segurança, porque aquele que declarou que vai acontecer, que é Deus, Ele está fazendo isso para que confiemos nele. Eu vou repetir. O que eu acabei de falar é que quando você lê a palavra e você se aprofunda na palavra, você estará se aprofundando no conhecimento deste Deus único e verdadeiro, e você estará fortalecendo o entendimento do que lhe vai acontecer. Quanto mais você estudar os personagens bíblicos, mais você conhecerá a respeito de Deus, porque neles Deus está manifestando o seu coração. Como Deus repreendeu os personagens, seja o que eles tenham feito. Como Deus foi com eles nas situações, e ali você deve se ver da mesma forma. O que eu estou dizendo é que conforme nos aproximamos da Escritura, nós vamos fortalecendo o entendimento de que nós estamos nas mãos de Deus e que a nossa vida pertence a Ele e Ele tem o controle de tudo. Portanto, não devemos temer. Você quer curar a ansiedade? Não é? Se quer curar a ansiedade, eu quero deixar aqui um princípio para você. Saia do futuro, saia do controle ou da busca do controle dos acontecimentos. A maior parte das pessoas ansiosas são pessoas que estão com a mente voltada para aquilo que não aconteceu ainda. E quase sempre algo que está no futuro. Algo que ela gostaria que estivesse no presente. E não é possível. Não é possível. Eu não sei o que será dos meus filhos. São crianças. Eu não sei o que será dos meus filhos quando crescerem. Aí vem o ensino da palavra. Como é que cura a ansiedade? Os meus filhos são propriedade do Senhor. E Ele, na sua palavra, Ele não desampara os seus. Tem ansiedade que resista a isso? Não tem como. O texto de Mateus, quando vai falar sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, cita lá os 3 motivos que geram ansiedade: o que comer, o que vestir e o que beber. E no texto, Jesus está dizendo: não são vocês mais importantes do que os lírios, do que as aves, do que até mesmo Salomão em toda a sua pujança, toda a sua riqueza. Não é vocês mais importantes. Em outras palavras, Deus não entraria, não faria você e deixaria você a esmo. Não faria isso. Portanto, como que eu vou curar a ansiedade? Agora, claro, é bem mais amplo, né? Irmãos, como que alguém vai deixar de ser ansioso se ainda não perdoou pai, não perdoou mãe? Você sabia que um pouco da ansiedade está ligado a pai e mãe? Por quê? Porque como que eu vou confiar no Pai Celeste se eu tenho dificuldade de lidar com a figura de pai? Pessoas que não tiveram seu pai, pessoas que o pai foi muito duro, o pai não dava nada e, pelo contrário, produzia dor. Aí agora a pessoa terá que confiar no Pai Celeste. Qual é o caminho para curar? Do que eu tenho visto na caminhada, pessoas que liberam perdão sobre seus pais, eles começam a ver Deus de forma diferente. Porque aquilo que nós lidamos com as pessoas, quase sempre transferimos para o nosso relacionamento.
É muito forte isso. Isso é tão forte, irmãos, que, por exemplo, como que alguém vai entregar dízimos e ofertas, vai dar dinheiro entregando a Deus, se, por exemplo, o pai fez passar fome? Pastor, não tem nada a ver. Tem não? Então preste atenção. Presta atenção. A figura de pai nunca proveu. Como que a pessoa agora, chegando na igreja, ela diz: eu acredito que Deus é provedor. Ele é meu pai. Pegou o raciocínio? Pegou? Então como é que cura isso? Deixe cada pessoa em sua área. O pecador é o pecador, Deus é Deus. Aos homens a vida é limitada, falha, pecadora. Como assim? Seu pai, sua mãe, o provedor, aquele que deveria ter protegido, cuidado de você, ele é limitado e falho por causa do pecado. Libere perdão sobre a vida deles. Mas quando olhar para Deus, se lembre, Ele é justo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, inclusive de você. Isso cura a visão de entrega, de confiar, de lidar com o futuro. O nosso futuro pertence a Deus. Logo cedo eu aprendi, logo que eu sabia que eu era chamado ao ministério. E aí era a seguinte pergunta: o que fazer agora que eu sou chamado ao ministério? E o meu pastor, na época, o pastor que eu me converti, na época dele, ele disse: olha, seja pastor desde já e não se preocupe com o tempo do futuro, quando que você vai para o seminário, quando você vai ser pastor. Só seja hoje o que você foi chamado para ser. Irmãos, aquilo nunca saiu da minha mente. Como assim? Hoje eu serei um homem de Deus, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou entregar a minha vida ao Senhor. E eu sei que tudo mais será feito, será acrescentado. E é exatamente isso que acontece. Como assim? Você vai encontrar pessoas que não alcançaram, por quê? Porque caiu, porque se esbaldou no pecado, porque pôs os pés pelas mãos. Pois é, quando ela pôs os pés pelas mãos, ela deixou naquele momento de ser o máximo que ela foi chamada. Deixou de ser e de fazer em obediência naquele dia, naquela hora que se chama hoje. Então, meus irmãos, o que é que eu vou fazer? Eu vou crescer na graça do conhecimento. Eu estou dizendo isso, é só para dar assim um ânimo para você, porque eu estou ministrando, indo por vários textos bíblicos, e talvez você pense assim: mas meu Deus do céu, pastor, calma, para que tanta informação? Meu irmão, essa realidade que você está ouvindo aqui pregando, em nome de Jesus, será a sua realidade lendo a Bíblia. Diga amém aí, meu irmão. Como assim? Eu estou lendo aqui o texto de Mateus e eu não entendi. Aí vai vir à sua mente a direção do Espírito Santo e você vai perceber textos ao redor do seu texto, do texto que você está lendo, que a maioria das Bíblias de estudo tem, e você vai percorrendo a Bíblia e Deus vai ministrando ao seu coração e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Voltando para o texto, qual é a ênfase de Mateus 17? Jesus tem um rosto como o sol, ele tem suas vestes brancas como a luz. A voz da nuvem, que era a voz de Deus, disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, a ele ouvi. E o texto diz também que Moisés e Elias estavam ali, e nós já falamos sobre os dois. Os céus desceram naquele lugar, e quando os céus descem, o que acontece? Quando o Senhor se manifesta, os nossos corações vêm à tona, nossa realidade vem à tona. Na última pregação eu falei sobre esse assunto, quando eu ministrava sobre o texto de Isaías. O coração de Isaías veio à tona, e a forma correta que é quando nós vemos primeiro o nosso pecado. Lembra que nós falamos sobre isso? Muito bem, agora eu quero continuar esse assunto sobre o espiritual é exposto.
nessa introdução, o espiritual aqui de Jesus foi exposto. Eu tenho ensinado que o espiritual está latente em todas as pessoas nesse exato momento. Eu tenho ministrado isso. E que nós precisamos dessa mentalidade bíblica, essa visão bíblica. O meu espiritual está exposto agora no reino espiritual. E eu quero abordar esse assunto lendo o texto de Marcos capítulo 5. Eu citei aqui outro dia, mas agora eu quero finalmente ministrar. Vamos lá? Marcos capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, logo mais à frente. E vamos ler o começo. Diz assim o texto, Marcos capítulo 5. Quantos encontraram? Diz assim o texto, capítulo 5, verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Note aqui, o verso 4 declara: pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Note aqui, irmãos, tinha força ou não tinha? Grilhões em migalhas. Irmão, preste bem atenção, porque o texto está dizendo que ele pegava a corrente e quebrava em pedacinho. Você tem uma ideia do que o texto está dizendo? Alguém fica vendo uma imagem dessa? Alguém ficaria perto? Pastor, estou vendo ali, aquilo ali podia ser meu braço. Quero nem papo. É ou não é? É lógica. Segue o texto. Diz o texto assim. Versículo em migalhas, e ninguém o podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Era uma visão horrenda. Andava nu, gritando, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus, repita comigo, quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Note aqui, o espírito maligno que estava naquele homem tratou Jesus da mesma forma que tratou os outros homens? Não. Por quê? Era um espírito maligno, era um espírito que estava dentro do corpo daquele homem. O que os espíritos veem? Eles veem o quê? O espiritual. Note aqui, irmãos, em nome de Jesus, que isso entre na sua mente, que isso seja automático no seu coração. O entendimento de que você tem vestes brancas, se você está andando no Senhor, suas vestes são brancas. Você está são diante de Deus, você está sem mácula, sem mancha. A mancha é o pecado. E o espiritual seu está exposto. Exposto como assim? Aonde houver espíritos malignos, eles vão olhar de longe e vão saber quem você é. De onde tiramos isso? É claro, está aqui no texto, está claro aqui para a gente ver. Irmãos, vejam o que o texto diz. Verso 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Adorar aqui significa prostrar-se com o rosto no chão, como que dizendo, faço tudo que o Senhor mandar. Como é que era a conduta desse espírito? As pessoas tentavam prendê-lo com correntes, ele quebrava em pedaços. Ele andava nu, já era algo desrespeitoso.
numa época completamente que isso não seria nunca aceito, né? Ele andava gritando de noite nos sepulcros, nos montes. Ou seja, pastor, mas o que tem a ver os montes? Meu irmão, tu está aqui e ele está gritando no alto-falante lá em cima, gritando lá. Ou seja, todo mundo para casa, porque esse homem, alguns podiam dizer assim, é doido, quem não acreditava no demônio. Então ele aterrorizava tudo, mas quando ele viu Jesus, o que é que ele fez? Correu e o adorou. Meus irmãos, eu quero relembrar aqui um princípio que está lá em Jó capítulo 1. Você vai anotando aí, depois você lê. Quando o Satanás vem junto com os filhos de Deus, com os anjos, quando Satanás vem até a presença de Deus com os anjos, diz o texto que ele só fala quando Deus pergunta. Satanás não chega batendo na mesa, chutando a porta. Deus é que fala, pergunta e ele fala. E se Deus não perguntar nada, ele não fala nada. Pode ler o texto depois, você vai ver isso. Porque, querendo ou não, a autoridade do Todo-Poderoso põe ordem. Querendo ou não. Aliás, eu nunca me esqueço disso, né? Foi a única vez que aconteceu, em nome de Jesus, nunca mais acontecerá. Eu estava pregando, entrou um homem bêbado, o pessoal da recepção que estava no dia deve lembrar. Aí esse homem sentou-se, e eu comecei a pregar e a metralhadora estava forte, e a ripa estava completa. Era uma ripa bem grande mesmo, bem poderosa, e nas costas, né? Pedaço de pau mesmo, batendo mesmo, forte mesmo. Aí, esse homem se levantou e disse, ninguém pode ouvir isso, quem pode ouvir isso? Eu vou-me embora. Ele saiu, foi embora. Claramente dizendo, é demais para mim. No dia do juízo, quando estiver sendo julgado um após o outro, as pessoas vão querer sair e ir embora. E não poderão. Não poderão. Por quê? Vai ter gente querendo mandar, vai ter gente querendo ordenar, mas a autoridade do Todo-Poderoso que põe ordem estará manifesta completamente. Completamente. Na verdade, a glória do Pai é tão forte, que não há espaço para nenhum enxerido, para nenhum cheio de si, para nenhum grandioso, entre aspas, aos olhos dos homens. E todos terão que lidar com a ordem posta por ele. Então, quando o texto declara que ele correu e o adorou, ele certamente teve contato com as vestes brancas, o rosto brilhante, a diferença entre a multidão que tinha Jesus. Muito bem, vamos perceber se é assim mesmo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, vamos lá? Vamos ver o que Paulo estava dizendo a respeito disso. Efésios, capítulo 6, rapidamente. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém? Todos estão comigo? Efésios 6, versículo 10 em diante, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Veja, não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ok?
Onde é que estão essas forças espirituais da maldade? Nas regiões celestes. Regiões celestes, traduzindo aqui essa palavra. Região celeste, se você for estudar, você vai encontrar consenso para o espaço do chão que pisamos até o céu aonde Deus está. Então, onde é que estão os principados, as potestades? Estão passeando por aí, estão nesse espaço. Estão indo e vindo. Estão andando nas ruas. Só que são espíritos. No texto de Marcos 5, nós não vamos ler, eu vou só citar. Jesus lidar com aqueles demônios, era uma legião, era pelo menos 6.000 demônios, por isso tinha tanta força. E Jesus expulsa a legião, e aquele homem que andava nu, gritando, se ferindo com pedras, diz o texto, e viram aquele homem que era possuído, assentado, vestido, e em plena ordem mental, em pleno juízo. Assentado, porque ele andava para lá e para cá, ele estava sentado. Vestido, andava nu. E em pleno juízo, ele não estava mais se ferindo com pedra. Irmão, se desse uma nota de dinheiro para ele fazia o quê? Rasgaria. Quem é que pega uma pedra e fica se ferindo? Era o que ele fazia. Então viram ele assentado, vestido em pleno juízo. Por que que Jesus fez assim? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aquele homem precisava ser liberto. Jesus lidou com os demônios. Então eu quero aqui dizer para você em nome de Jesus, o espiritual está exposto para os espíritos. Quem anda no Senhor será reconhecido espiritualmente. Quem anda em Deus, quem está buscando o revestimento, está revestido por quê? Porque terá que lidar contra essas forças. Terá que lidar contra elas. Eu quero fazer menção que esse texto nos mostra que o espiritual é real. E eu finalizo lendo com você o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. É domingo, nós vamos continuar e vai ser muito bom. Abra aí a sua Bíblia, Atos 19, eu encerro falando sobre esse espiritual que está exposto. Os espíritos veem o espiritual das pessoas. Atos, capítulo 19. Pastor, mas qual o entendimento aí, meu irmão? Nós estamos falando por que você tem que andar no Senhor, por que você tem que limpar o seu coração, porque o sangue de Jesus foi derramado para o seu perdão dos pecados, para o nosso perdão dos pecados, para que os homens sejam perdoados. Eu não vou andar de vestes sujas, eu não vou andar nu, né? A nudez é o termo dado para o entendimento de pecado. A linguagem do Antigo Testamento para pecado é nudez. Lemos no último culto o texto de Apocalipse que diz o Senhor falando para a igreja de Laodiceia, para que eles comprassem vestes brancas para cobrir a sua nudez. Muito bem, agora Atos 19, você vai encontrar a partir do verso 1, está aqui Apolo, Paulo pregando e a obra do Senhor fluindo. Não dá para nós lermos, eu quero ler logo direto o versículo 13. Você está comigo? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega,
que eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cepas, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno. Olha aqui, ó. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Irmãos, em nome de Jesus, os espíritos malignos sabem quem é quem. Mas eu quero dar ênfase aqui nas palavras deles. Olha só, pastor, mas espírito maligno mente. Meu irmão, né? Espírito maligno mente. Mas nós podemos seguir isso aqui não, pastor. Olha só, preste atenção. Eles estão revelando a realidade que nós vemos nos outros textos. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem quem é Paulo. Volte um pouquinho aí, vamos ver quem é Paulo aqui no texto. Verso 9. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, repita, e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Qual é a atmosfera aqui? Deus é com o apóstolo Paulo. E Deus está usando o apóstolo Paulo. Toda a cidade sabe disso. E aí, os exorcistas eram pessoas que estavam acostumados a fazer suas feitiçarias, suas manipulações de coisas diversas. Eles se manifestam agora, o texto chama eles de exorcistas ambulantes. Agora finalmente o verso 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: pastor, mas não pode invocar o nome do Senhor não, qualquer pessoa não. Meu irmão, se fosse assim, estava tudo resolvido. O nome de Jesus é para ser invocado, para ser levantado em oração por discípulos do Senhor. João capítulo 14, Jesus dizendo aos discípulos, João capítulo 14, você vai ler o capítulo todo, mas você vai encontrar a passagem que diz: e tudo o que pedirdes em meu nome vos será feito. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome será feito. E o texto também vai dizer a mesma orientação de Jesus para os discípulos: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Ou seja, o nome de Jesus não é para ser proferido como amuleto, como uma palavra de sorte até, mas é para ser proferido em nome do Senhor, por meio de discípulos do Senhor. Por quê? Por que Deus ouve a oração feita em nome de Jesus? Lembra daquele exemplo que eu dei, que eu era pequeno, meu pai dizia: vai lá na venda do fulano e diz que eu estou precisando de tal coisa. Eu chegava lá na venda do seu Orlando, amigo do meu pai, amicíssimo dele. Aí o seu Orlando ouvia eu dizer: o papai pediu para me levar para ele tal coisa, o senhor tem? Aí ele pegava, não falava nada, meu amigo. Ele pegava e entregava ali certinho para me levar. A autoridade era minha ou era do meu pai? O crédito era meu ou era do meu pai? Do meu pai.
Quando eu peço a Deus em nome de Jesus, o crédito, a autoridade é de Jesus. Por isso que não dá para entender, irmãos, crente soberbo. Não tem aqueles crentes que só falta sair voando no meio da igreja? Estou cheio de poder, estou cheio de poder. Ah, Deus me usa, né? Aí olha até para quem, não, coitadinho, não fez nada, entre aspas. Aí olha até de cima para baixo, né? Uma vez eu vi um crente dizendo para o outro, você não tem tal dom. Não acredito que você não tem. O que não tinha, coitadinho, parecia mais que ele era assim, o pior que tinha. Irmãos, como se concebe isso? Eu também não faço ideia. Claro que eu sei, né? O ser humano é o ser humano, sem Deus, né? Porque, biblicamente, não dá para encher o peito e ficar soberbo. A autoridade, quando eu oro e tenho minha oração respondida, no nome de Jesus, ela só foi respondida porque a autoridade foi Ele que conquistou na cruz do Calvário. O respaldo é dele. A única coisa que eu tenho é que eu me tornei discípulo e creio nisso. Mas eu só vim a crer porque Ele me levou a crer. Portanto, não é mérito meu em nada. Isso deve gerar humildade na nossa vida. Irmãos, eu não creio nesses avivamentos, sabe? Uma vez uma pessoa disse, pastor, eu agora e tal, sei acontecer. Eu digo, mas como assim? Deus apareceu para mim. Estou resumindo que é bem mais complicado. Aí, foi mesmo. Mas e agora? Eu vou sair da igreja. Aí eu digo, meu querido, aí é claro que eu fui estudar a Bíblia, né, com ele, e dizer para ele, não creio que Deus te apareceu, porque se o Senhor te apareceu e manifestou tudo isso que você está dizendo, você é para ser o melhor que tem aqui na igreja. Você é para estar limpando banheiro, você é para estar servindo na cozinha, você é para estar na recepção, você é para estar sendo servo, porque você viu o mestre. Aí, a pessoa não entendeu bem. Meu irmão, Deus se manifestou e a pessoa agora vai largar a igreja e Deus anda enfraquecendo a igreja. Se o Senhor se manifestou na sua vida, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar dos seus, você vai ser bênção na igreja, você vai ser bênção no seu trabalho. Deus apareceu para você. Quando digo apareceu, você está entendendo, né? Estou falando da comunhão pessoal. Então, esse texto revela claramente, existe uma caminhada vista, o espiritual está exposto. E quando eles olharam para esses homens, o espírito maligno não viu a identificação de discípulo e de fé autêntica, pois a nossa fé não é assim, meus irmãos. Veja o texto. Eu esconjuro-vos em nome de Jesus, verso 13, a parte final, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Veja, não é a fé deles, é em nome de Jesus que Paulo prega. Paulo está fazendo milagre, esse Jesus que ele está invocando aí, eu estou invocando também, mas é o que ele diz. Não. Eu vou utilizar o nome de Jesus, porque eu sou discípulo dele. Ele é o meu mestre, ele é o meu Senhor e Salvador. Eu estou debaixo do seu cuidado. O próprio Jesus disse, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e o diabo não pode arrebatá-las. Ninguém pode arrebatá-las, aliás. Então, o texto vai declarar isso, meus irmãos. Agora, para encerrar mesmo, o texto diz assim, eu esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e lhes ordenou que saiam. Verso 14, os que faziam isso eram 7 filhos de Cefas, judeus dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. Quantos eram? Um homem só possesso. Quantos eram os outros? Eram 2, e eles eram dos filhos de Cefas. Diz o texto, saltando sobre
eles o homem que tinha o espírito maligno, dominou 2 deles, na verdade, irmãos, eram 7 filhos de Cefas, e 2 deles ele dominou e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Como assim nus e feridos? O espírito maligno deu uma coça em 2 deles. Ele foi mesmo, a pancadaria foi forte aqui. E fez o que mais? Arrancou a roupa deles. Eles fugiram nus. Em outras palavras, o que aconteceu aqui, irmãos? Os espíritos malignos envergonharam aqueles homens, mostrando a realidade espiritual. Eles não estavam vestidos porque não eram discípulos. Eu quero relembrar aqui, irmão, em nome de Jesus, não diga aí na sua mente, estou entendendo nada, pastor, muito complicado. Pelo contrário, declare, a minha mente vai receber essa palavra, eu vou entender essa palavra. Está gravado, meu irmão, você pode assistir, ver, ouvir, quantas vezes você quiser. E faça isso lendo os textos. Quando nós pregamos aqui o texto de Lucas no finalzinho, que o próprio Jesus disse, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos. E quando nós lemos lá no começo da série, quando nós lemos o texto escrito a carta de Paulo aos Efésios, que diz exatamente, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que é revestido? Porque o discípulo, o crente, já está vestido. O texto de Apocalipse diz que essas vestes são vestes brancas, porque ele não está como a igreja de Laodiceia. Ele não está como a igreja de Laodiceia, andando em soberba do pecado, mas ele está no Senhor com vestes brancas. Porque aqui, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão em seguida, porque eu estou zelando pelo meu espiritual. Meus irmãos, em todo momento você pode se deparar com a situação de ter que orar por alguém. Você pode se deparar com a situação de ter que expulsar um demônio até. Você pode se deparar com a situação de ter que dar uma palavra para alguém que está para fazer uma loucura. Que Deus encontre você, que use você e você esteja pleno na presença dEle. E eu quero orar, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, nós oramos pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos dê vestes brancas, Pai, que o Senhor revele a nossa realidade espiritual a nós mesmos, e que haja arrependimento, conserto da nossa parte para com o Senhor. Nós queremos contemplar a Tua face, nós queremos ter experiência com o Senhor que vai gerar temor no nosso coração. Meu Pai, dai-nos essa visão do que acabamos de estudar. Meu Deus, só o Senhor pode nos conduzir a esta visão bíblica. Só o Senhor pode nos impulsionar para viver essa realidade espiritual. E nós agora nos apossamos, Senhor, da nova vida em Cristo. E eu falo assim, me identificando com os meus irmãos. Meu Deus, dai-nos temor do Senhor. Dai-nos entendimento de que nas regiões celestes há hostes malignas. E que nós precisamos nos portar adequadamente como discípulos do Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos de nós mesmos, da nossa vã maneira de pensar, de viver. Livra-nos, Senhor, de lidarmos com as decisões humanamente, sem conhecimento da Tua palavra. Conduz-nos, Senhor, a pastos verdejantes. Nos conduza, Senhor, ao triunfo. E sabemos que o triunfo é conhecer-te, Pai. Pai, receba as nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho,
e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a bênção e o milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. O Senhor te abençoe e que você seja bênção ao sair por aquela porta, que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus.